Olá, amigos, tudo bem? Nossa, o último vídeo foi longo, deu 1 hora, né? E agora eu tô pensando em fazer de 20 e pouquinhos minutos, pra não ficar tão cansativo. Confesso que eu demorei um pouquinho aqui pra voltar, pra tomar coragem. Acho que assim vai ser mais fácil. Então, a gente vai dar continuidade ao artigo 100, parágrafo 14. E aí a gente vai ver até onde então vamos nesse vídeo. Hoje eu tenho aqui no meu colo um acompanhante especial, olha, que bonitinho. Vamos ver também até que horas ele vai ficar aqui, aguentando ler a Constituição. Então, artigo 100, parágrafo 14. Eu tenho uma redação nova da Emenda Constitucional número 113, que diz o seguinte: a cessação de precatórios, a cessão de precatórios observado o disposto no parágrafo 9 deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. Então, duas pessoas precisam ser avisadas: o tribunal de origem e o ente federativo devedor. Parágrafo 15. 15º. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial. Olha lá, ó. Não aguenta mais, né? Pronto. Artigo 15º, sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatório de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Eu vou repetir, que está aqui grifadinho de amarelo, então já caiu esse artigo. Vamos conferir. Então, sem prejuízo do que nós estamos lendo no artigo 100, uma lei complementar a esta Constituição pode estabelecer um regime especial para pagamento de crédito de precatórios do Estado, do Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Forma, prazo e vincular à receita corrente líquida. Próximo parágrafo. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, Estados, Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviço, de transferência, correntes e outras receitas correntes, incluindo outras oriundas do artigo 20, parágrafo 1º, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao ano de referência e os 11 meses precedentes, excluídas duplicidades e deduzidas na União as parcelas entregues aos estados, nos estados as entregues aos municípios, na União a contribuição dos servidores para custeio de sistema de previdência. Dei uma resumida, para a gente ter uma noção do que é considerado, então, para ver essa receita líquida, compreende o segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os próximos 11 meses precedentes, excluídos algumas parcelas. Parágrafo 19.
caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuado dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 52 da Constituição e qualquer outros limites de endividamento. Continuo aqui também, falando de outras exceções que estão previstas no artigo 67, inciso 4º. Então, acredito que o que dá pra gente absorver desse artigo, guardar para a prova, é que o montante total de débitos em precatório e em RPV em período de 12 meses que ultrapassar a média que comprometeria a receita líquida dos últimos 5 anos anteriores, então o que ultrapassar a média dos últimos 5 anos, essa parcela vai ser financiada, aí exceto aqui alguns limites. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte, e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidos de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos perante juízos auxiliares, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federal. Olha, podia, né, ser mais fracionado, podia ser mais fácil. Olha, tem uns parágrafos que os legisladores judiaram, né? Mas vamos lá, então. O que a gente tem que guardar desse parágrafo, acredito? Há alguns números, acho que são importantes aqui. Então, o precatório, cujo valor for superior a 15% do montante dos precatórios apresentados naquele período, 15% dele vai ser pago no final do exercício seguinte. E o restante será pago nos 5 exercícios subsequentes, acrescidos de juros e mora. Juros de mora e correção monetária. Ou ele é pago assim, então 15% já no seguinte e 5% nos subsequentes, ou ele é pago, acredito que de forma imediata, porque está escrito ou, mediante acordo com redução de 40% do valor do crédito atualizado, desde que não penda recurso ou defesa judicial sobre ele. Então, existem essas duas possibilidades. Agora, nós temos o parágrafo 21, que foi acrescentado pela emenda 113, que diz que ficam a União e os demais entes federativos nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado devido à pessoa jurídica de direito público para amortizar as dívidas vencidas ou as vincendas. Então, eles podem utilizar os valores objetos da sentença transitada em julgado para amortizar dívida. E atenção, muito importante, desde que aceito por ambas as partes. Então, ele pode amortizar o quê? Aí aqui tem 4 itens que ele poderia amortizar.
os contratos refinanciados cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença, os contratos em que houve prestação de garantia a outro ente, nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais e nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou desvio de recursos. Parágrafo 22, a amortização, que trata o artigo 21, nas obrigações vencidas será imputado primeiramente as parcelas mais antigas. Então, as parcelas que já foram vencidas, a amortização acontece na primeira parcela mais antiga, primeiramente as parcelas mais antigas, e nas obrigações vincendas será reduzido uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato de parcelamento. Eu não sei para vocês, mas isso para mim tem cara de pegadinha. Eu vejo a banca trocando. Então, as vencidas é imputado a parcela mais antiga primeiro. E as vincendas são reduzidos uniformemente de cada parcela e a duração do contrato ela é mantida. Terminamos então o artigo 100 com 11 minutos. E vamos então, que dá tempo, vamos começar a seção 2, que trata do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver aqui no índice. A gente está no capítulo 3, que é da disposição do Poder Judiciário, vimos as disposições gerais. O precatório está dentro dessa disposição geral do Poder Judiciário. E agora a gente então vai dar início aos tribunais. Então começa pelo STF, depois o STJ, os tribunais, etc, etc. Muito bom, essa então é uma parte muito importante. O artigo 101 a 103b fazem parte da seção 2, que trata do Supremo Tribunal Federal. Então, começando, 101, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 membros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos. Essa também pode ser considerada uma pegadinha, porque esses 70 anos são novos, não era 65. Então mudou, uma emenda constitucional mudou, e agora é mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do STF serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, o Senado Federal escolhe pela maioria, aprova por maioria absoluta. Artigo 102. Muito importante esse artigo, porque ele fala da competência do Supremo. Então, o que o Supremo julga? O que ele tem competência para fazer? Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 2 pontos. Inciso 1º, processar e julgar originariamente. Aqui nós vamos ver quantas alíneas. Muitas alíneas, a gente tem a da letra A à letra R. Então, ele tem bastante competência originária. São elas, vamos ver. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Aqui, então, é legal perceber que a ADI, quando é de inconstitucionalidade, a lei ou ato normativo, ele pode ser federal ou estadual. Quando a declaração de constitucionalidade é só lei ou ato normativo federal. B. Nas infrações penais, então ele vai processar e julgar originariamente. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente da República,
os membros do Congresso Nacional, os seus próprios ministros e o PGR. Essa parte acho que é importante principalmente para quem presta Ministério Público, sempre tem questão envolvendo o PGR. Então, em infração penal comum, o STF julga originariamente o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, eles próprios, seus próprios ministros e o PGR. Ele processa e julga originariamente nas infrações penais comuns, mais crime de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, mas nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, nesses dois casos, o STF ele é responsável por processar e julgar originariamente. Então, repetindo, vamos ver essa lista que ele pode julgar. Os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ele também processa e julga originariamente o habeas corpus quando é paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, do Tribunal de Contas da União, mais uma vez o PGR e do próprio STF. Também processa e julga originariamente o litígio entre Estado estrangeiro e organismo internacional e a União, o Estado, Distrito Federal ou território. Essa parte também é importante. Então, ele processa e julga originariamente o litígio que envolve, por um lado, o Estado estrangeiro ou um organismo internacional e, da outra parte, a União, o Estado, o Distrito Federal e o território. Não está aqui município, não está aqui pessoa. Então, de um lado é o Estado e um organismo internacional e do outro é a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Ele também processa e julga originariamente as causas e os conflitos entre a União, os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. E aqui eu coloquei até em caps lock, acho que já errei. Então, para a gente não se esquecer que também o STF julga os casos das respectivas entidades da administração indireta. Julga também originariamente, processa e julga a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Não é o STJ, é o STF que julga essa extradição. O habeas corpus, quando o ato coator for tribunal superior, ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Julga e processa originariamente a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Processa e julga originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. E aqui eu já acrescentei que essa reclamação produz efeito erga omnes, que produz efeito erga omnes a decisão que julga a ADPF. Acho que era para estar aqui, né, essa observação, mas bom, fica a dica, produz efeito erga omnes a decisão que julga a ADPF.
Ele processa e julga também a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação da atribuição para a prática de atos processuais. Processa e julga ordinariamente a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. Processa e julga originariamente os conflitos de competência entre STJ e qualquer tribunal e entre qualquer tribunal superior ou entre estes e qualquer tribunal. Processa e julga originariamente o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Processa e julga originariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos seus tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Vou ler de novo, que são muitos entes. Então, ele julga, originariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado, das mesas de uma dessas casas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio STF. E, por fim, ele processa e julga originariamente as ações contra o CNJ e contra o CNMP. Vi aqui, deu 21 minutos, mas acho que vale a pena terminar. Não é tão grande os demais incisos. O inciso 2, ele traz dois casos em que o STF tem uma competência para julgar em recurso ordinário. Então, o STF ele vai julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, quando eles foram decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, se a decisão do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data, do mandado de injunção for denegatória, se a decisão denegou, e isso foi em única instância pelos tribunais superiores, o STF vai julgar em recurso ordinário. E ele também julga em recurso ordinário os crimes políticos. E inciso 3 agora, ele julga mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, então nesse caso, é em única ou última instância. E a decisão recorrida, ela vai se dar em quatro ocasiões aqui. A primeira, quando contrariar dispositivo da Constituição. Segundo, quando declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, se a decisão disser que é inconstitucional tratado ou lei federal, a competência do STF para analisar em única ou última instância, em sede de recurso extraordinário. Quando a decisão julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Então, ele julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. E julga válida lei local contestada em face de lei federal. Eu sempre me confundo em relação a esses dois. Então, bom, é tranquilo pensar que o STF vai julgar em recurso extraordinário quando for contra a Constituição, quando contrariar dispositivo da Constituição, beleza. Quando declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, também, Declarar inconstitucional um tratado ou uma lei federal, dá para impor recurso extraordinário.
Agora, essa lei local e lei ou ato de governo local é que eu me confundo. Então, para repetir aqui, cabe, então, recurso extraordinário quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Lei ou ato de governo local em face da Constituição. Lei ou ato de governo local em face da Constituição. Ou julgar válida lei local contestada em face da lei federal. Então, lei local, lei federal. Lei local, lei federal. E da Constituição, para ela ser mais importante, cabe mais. Então, não é só lei, também é o ato do governo. Agora, a lei federal é só se a lei local for contestada em face de lei federal. E a Constituição é se lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição. Bom, até a prova a gente lê mais algumas vezes. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciado pelo STF na forma da lei. Vamos ver, tem um parágrafo 2º, diz que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Então, o parágrafo 2º fala da eficácia das decisões de mérito do STF em ADI e ADC. Em ADI e ADC, trata esse parágrafo 2º. Parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3. Esse parágrafo 3º também é importante. Ele fala que da repercussão geral, é o artigo constitucional que menciona que o recurso extraordinário tem que ser demonstrada a repercussão geral e que somente poderá ser recusado pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Então, lembrar que são 2/3 dos membros. E como já deu 27 minutos, nós então no próximo vídeo vamos ver o artigo 103, que trata da ADI e ADC. Até lá!